Olá, meu nome é Fernanda Graciele Gonçalves Janke, estou no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, estou no primeiro ano do ensino médio e sou de Toledo, Paraná. E eu participo do Clube de Ciências e Cientistas de Jardim. O título do meu trabalho é Extrato Vegetal, montar de voos agroquímicos no controle do fungo Cotótricos mussae em frutos da bananeira, fase 4. A minha orientadora é Diana Chauri e o meu co-orientador é o Leandro Marcelo Miglioreto. Todos nós sabemos que a banana é uma fruta mundialmente conhecida e consumida, e ela ocupa o segundo lugar no ranking mundial, com milhões de toneladas produzidas no ano. E ela também não é utilizada somente in natura, é muito utilizada em doces, álcool, vinho e de diversas outras maneiras. Porém, aqui no Brasil, a gente tem diversas doenças fúngicas, e dentre uma das principais, a gente tem a traquinose, que é causada pelo fungo Cotótricos mussae. Então, segundo Bettiol e Moran de 2009 e Souza 2011, o uso dos agroquímicos vem crescendo cada vez mais e tem muitos agricultores que acabam fazendo disso o uso excessivo dos agroquímicos, o que acaba fazendo muito mal à saúde da população e ao meio ambiente. Então, o objetivo do meu trabalho seria tentar desenvolver um extrato vegetal que controlasse o crescimento da antracnose na banana, mas isso de uma forma mais barata e sustentável, que não prejudique nem a saúde da população e nem o meio ambiente. Portanto, primeiramente a gente começou selecionando as plantas que seriam utilizadas no projeto, e as plantas que foram selecionadas para a primeira parte do projeto foram sabugueiro, erva de passarinho, betônia, bardana, quebra-pedra, flamboiazinho, flamboyã, hipomeia, alho, dinheirinho, alfavaca, melissa. Já as plantas para a segunda parte que foram selecionadas são glicínia roxa, manto-rei, gergelim, sete léguas amarela, guaco, cipó de São João, primavera, jiboia, jasmim trepadeira, jasmim estrela e sete léguas rosa. Após todas as plantas já serem selecionadas, a gente começou a desidratar elas e em seguida pesar nas concentrações 0,5, 1, 1,5 e 2 gramas para cada 100 ml. Bom, após as plantas já serem pesadas e preparadas, a gente colocou dentro de recipientes que foram registrados com o nome da planta e a sua concentração, para a gente poder conseguir diferenciar cada uma delas. E quando o extrato já estava dentro dessas garrafinhas, a gente mediu em uma proveta 100 ml de água e misturou junto com esse extrato. E logo após isso, a gente tapou e levou para um local sem incidência de luz por 7 dias. Após 7 dias, a gente começou o preparo do meio BDA, que seria a batata, a dextrose e o agar. Primeiramente, a gente começou preparando a batata. A gente pesou 170 gramas de batata para cada 1 litro do meio. No total, foi-se utilizado 7 litros de água. Contudo, após isso, a gente começou a bater a batata junto com esses 7 litros em um liquidificador, e quando esse líquido já estava pronto, a gente colocou numa panela e levou para cozinhar por 40 minutos. Após 40 minutos, a gente peneirou todo aquele líquido para tirar o excesso da batata e ficar em si com o amido e o líquido que a gente realmente precisava para o meio. E após isso, a gente começou a pesar o agar e a dextrose. Foi-se pesado 7 placas de 12 gramas de agar e 7 placas de 20 gramas de dextrose. Quando todas essas placas já haviam sido pesadas, aquele líquido que a gente havia peneirado foram colocados em beckers de 1 litro e levados ao fogo. Primeiro, a gente começou acrescentando a dextrose, uma placa. E quando atingido 70 graus, a gente acrescentou uma placa de agar. E aí sim, o meio BDA estava pronto. Quando esse meio já estava pronto, a gente registrou todos os NMRs com um T, que é o tratamento, que seriam as variações de cada uma dessas plantas. E em seguida, a gente pipetou 20 ml de cada um dos extratos e colocou dentro dos NMRs. Após isso, a gente mediu em uma proveta 180 ml do meio BDA e misturou junto com esses extratos. Um desses NMRs não tem o extrato, que é o que a gente chama de controle. A gente utiliza ele para poder comparar e ver qual planta deu certo e qual que deu errado. Quando todos esses NMRs já tinham o extrato e o meio, a gente tapou com plástico filme e papel craft e levou para autoclavar na autoclave. Bom, a autoclave ela é tipo uma panela de pressão gigante que atinge até 180 graus e a gente utiliza ela para tirar tudo que tem de contaminação nos nossos utensílios. Quando isso já havia sido autoclavado, a gente embalou as placas e levou para autoclavar logo em seguida dos NMRs. E aí, quando estava tudo pronto, a gente limpou as bancadas, ligou o bico de Bunsen e começou registrando as placas. As placas foram registradas com o tratamento, a repetição, o nome do fungo e a data. São feitas 5 repetições para cada tratamento, para a gente poder ter certeza daquele resultado. Em seguida, quando todas as placas já haviam sido registradas, a gente despejou o meio dentro de cada uma delas, espalhou pela bancada perto do fogo e esperou endurecer. Quando já havia endurecido, a gente começou o processo de inoculação,
onde a gente transfere o fungo de uma placa para outra com o auxílio de um incisor. Quando todas essas placas já haviam sido inoculadas e já tinham o fungo dentro delas, a gente embalou e levou para a BOD. Bom, a BOD ela é tipo uma estufa que atinge 24 a 27 graus e ela fica 12 horas acesa e 12 horas apagada para que possa simular o nosso dia a dia aqui fora. Após 2 dias, a gente começou a medir essas placas. Elas eram medidas de 48 e 48 horas e eram registradas com 2 linhas ortogonais, chamadas de lado A e lado B, que são feitas para a gente não se perder nos outros 2 dias de medições do projeto. Além disso, a gente mede essas placas com o auxílio de um paquímetro, porque a precisão do paquímetro é maior do que a da régua. Aqui a gente tem os nossos resultados, onde os dados que a gente tinha conseguido medindo, a gente rodou no sistema de SISVAR com análise de Scott-Knott com 0,5 de significância. Aqui a gente tem os resultados da parte 1. Os resultados marcados como A são aqueles que deram certo, conseguiram controlar o crescimento do fungo. Os marcados como B são aqueles que foram em nível intermediário, quer dizer que eles não controlaram, mas também não ajudaram o fungo a crescer. Os marcados como C, abaixo do controle, são aqueles que, ao invés de controlar o crescimento do fungo, ajudaram o fungo a crescer, quer dizer que eles não deram certo. Aqui a gente tem os resultados da parte 2, onde foi utilizado o mesmo sistema e os mesmos testes. Os resultados marcados como A são os que deram certo, os marcados como B são os que foram em nível intermediário e os marcados como C são os que deram errado. Portanto, pode-se concluir que na parte 1, os melhores extratos foram de Bardana, 20 gramas, Salgueiro Folha, 5 gramas, de Argilim, 15 gramas. Esses 3 controlaram aproximadamente 40% ou mais. Já na parte 2, os melhores resultados foram 7 Légua Amarela, 20 gramas, Guaco, 5 gramas e Jasmim Estrela, 10 gramas, que controlaram quase 60% ou mais de inibição desse fungo. Aqui eu tenho as minhas 3 principais referências. E esse é o meu projeto. Obrigada pela atenção.